sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre todos os livros que eu li no mês de maio, que foram 10 livros que estão aqui no meu colo. Vou tentar levantar todos sem fazer essa pilha cair. E aí eu virei eles, obviamente, né? Mas aqui, todos os 10 livrinhos que eu li nesse mês. Esse foi um mês meio estranho e um pouco complicado de leituras. Eu fiquei feliz porque eu consegui manter mais ou menos o meu ritmo de leitura. E eu fiz algumas leituras excelentes que entraram para favoritos da vida aí, mas ao mesmo tempo eu fiz algumas leituras que foram um pouco decepcionantes, mas nós vamos conversar sobre cada um desses livros ao longo desse vídeo. Então, se você é novo aqui no canal, chegou por meio desse vídeo, espero que você goste, seja bem-vindo. Se você gostar, já se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe o seu like aí pra mim se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo e me fala aí nos comentários como foram as suas leituras do mês de maio. Eu fiz excelentes leituras, como eu disse, e eu estou muito ansiosa para dar continuação em algumas histórias agora no mês de junho, mas vamos lá. Eu comecei o mês lendo, na verdade concluindo uma leitura que foi A Parábola dos Talentos, da Octavia Butler, porque eu comecei esse livro, acho que no último ou no penúltimo dia de abril, e aí eu concluí ele no comecinho de maio. Esse aqui é o livro 2 de Sementes da Terra. O livro 1 é A Parábola do Semeador, que eu li em abril, e aí eu já emendei esse aqui pra concluir essa história. E assim, eu preciso dizer que eu não sei se foi a melhor forma de ler esses dois livros. É uma duologia de distopia, onde a gente vai conhecer o mundo distópico e futurístico, que a Terra foi quase que toda destruída pelo ser humano aí ganancioso, que acabou com o meio ambiente, e aqui o povo vive uma crise econômica e ambiental. Eu gostei demais de A Parábola do Semeador, mas A Parábola dos Talentos não cumpriu as expectativas que eu tinha, mas eu sei que isso é um problema meu e não do livro. Afinal de contas, a Octavia é uma das melhores escritoras que eu já li, que eu conheço aí, e eu sei que muita gente gosta dela. Ela escreve muito bem ficção científica e distopia. Esse aqui é um calhamacinho de 550 páginas. Como dá pra ver, eu fiz bastante marcações aí nele. E vai sair um vídeo nesse mês ainda sobre essa duologia, então, onde vocês vão poder conferir melhor aí os detalhes da história. Pra mim, esse livro eu acho que foi 4.5 estrelas aí, porque eu estava gostando muito da história, mas tem uma personagem aqui que eu tenho um ranço muito grande por ela, eu não sei explicar muito bem por quê. Mas eu sei que é uma história muito bem construída, e aqui tem uma temática central muito interessante, que é a religião. Só que é uma religião diferente do que a gente conhece, do que a gente normalmente vê nos livros. Porque aqui um dos personagens vai dar início a uma nova religião ali no meio dessa sociedade que tá caindo aos pedaços. E eu gostei bastante desse ponto da história. Só que eu não gostei de alguns outros aspectos e eu não gostei muito do jeito que a história terminou, mas mesmo assim não deixa de ser um livrão. E eu gostei, no geral, assim, da história, eu gostei bastante, então fica aí essa baita recomendação. Eu continuo recomendando, tá? E principalmente continuo recomendando a Octavia Butler. Qualquer coisa que você lê dela, eu tenho certeza que vai ser uma experiência única, então não deixe de ler. Bom, aí o segundo livro que eu li nesse mês foi X, ou Rex, do Thomas Oldhelvet. Esse livro aqui sai pela Dark Side, eu esqueci de falar, mas esse aqui sai pela Morro Branco. E vai contar a história de uma bruxa, a Catherine, que vive no presente momento. No caso, a história se passa em 2012 e tem uma pegada futurística, porque afinal de contas é 2012 e aqui já existe tecnologia, já existe internet. E é interessante ver a maneira que o autor ligou isso com algo tão do passado, tão medieval, quanto uma história de bruxa. Esse aqui foi um livro que eu gostei mais ou menos, tanto que ele nem saiu resenha aqui no canal e provavelmente não vai sair. Eu vejo muita gente falando mal desse livro, eu não estou aqui pra falar mal dele. Eu tenho considerações a fazer a respeito, mas no geral eu gostei da história. Eu acho que é uma boa história aí de bruxas, e principalmente que, assim, se brincar, esse aqui deve ter sido o primeiro livro que eu li sobre essa temática, não tenho certeza. E aqui vai ser contada a história dessa bruxa, então, que vive há mais ou menos 300 anos na cidadezinha de Black Spring. E essa cidade tem uma maldição por conta da bruxa, porque não se sabe se ela foi morta e queimada ali na fogueira há 300 anos atrás porque ela era realmente culpada por uns crimes aí, ou se ela era inocente. Só se sabe que, por conta dela, a cidade vive uma maldição e ninguém consegue sair de lá. Então, ou quando as pessoas de fora se mudam pra lá, ou quando alguém nasce lá, essas pessoas não podem deixar a cidade, porque se elas tentam fazer isso, coisas horríveis vão acontecer com elas,
tipo, elas tentarem se matar. E é óbvio que tem muitas pessoas que não vivem felizes lá por conta disso, apesar de a Catherine não fazer mal pra ninguém. Porque ela é uma bruxa que tem os olhos e a boca costurados, que foram costurados há muitos anos atrás por algumas pessoas lá, pra impedir que ela lançasse maldição sobre as pessoas e, sei lá, fizesse coisas horríveis aí. Então ela não mexe com ninguém e ninguém mexe com ela. Só que muita gente vive infeliz com essa questão de não poder deixar a cidade, principalmente um grupo de jovens que quer mudar isso. E aí esses jovens começam a fazer uns experimentos aí com a bruxa, sem meio que encostar e entrar em contato direto com ela, porque isso é proibido. E aí é óbvio que vai dar algum tipo de merda. E isso vai se desenvolvendo aqui no decorrer da história. E eu achei assim, uma história mais ou menos bem construída. Eu fiquei sentindo que o autor tava tentando copiar o King aqui, e eu não acho que isso é por eu ser fã do King, tá? Que eu estou falando isso. É porque eu vi algumas coisas que eu achei muito ligada às histórias do King, e eu sei que esse autor se inspirava no Stephen King, então assim, posso estar viajando, mas eu vi essa ligação aí. Mas nem foi isso que me incomodou mais. O que me incomodou foi a maneira que a história é contada mesmo, porque eu achei uma ideia sensacional isso de uma bruxa vivendo aqui no presente e essa questão de ter tecnologia ali, porque afinal de contas eles têm um aplicativo de celular pra meio que controlar a bruxa e saber onde é que ela tá ali na cidade. E eu achei que isso não foi muito bem aproveitado. Ele podia ter ido pra outros caminhos aqui no meio da história, podia ter escrito uma história sensacional, e eu não achei que foi isso que aconteceu. Mas fica aí uma indicação de um livro sobre histórias de bruxas, caso você goste e te interesse. Eu não acho que dá medo, tá? Em momento algum eu fiquei com medo aqui. E nem acho que seja um thriller de te tirar o fôlego ali e te deixar super imerso na história. Mas mesmo assim não deixa de ser uma recomendação de um bom livro aí, meio que de terror, apesar de não dar medo. Então fica essa outra recomendação aí. O terceiro livro que eu li esse mês foi um queridinho que entrou pros meus favoritos da vida facilmente, que foi Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Esse livro é bem curtinho, ele tem 280 páginas e eu li, assim, voando. Eu li ele de um dia pro outro. Pra mim, foi uma história encantadora, mexeu muito com os meus sentimentos, com as minhas emoções, porque aqui a gente vai conhecer dois garotinhos que se tornam amigos em um colégio interno, e aí os dois meio que não têm família ou não são ligados com a família deles, e eles vivem uma amizade muito intensa e eles vão partir para uma aventura muito maravilhosa. Eles vão resolver ir atrás de uma ursa que tá vagando nas florestas ali ao redor desse colégio deles e que tem muita gente procurando, e eles acham que eles conseguem pegar essa ursa, principalmente porque eles acham que ela vai dar para eles uma pista de uma pessoa que está desaparecida, que eles estão procurando. Deu pra entender alguma coisa? Você não precisa entender nada do que eu falo aqui, tá? Você só precisa saber que esse é um livro encantador e é uma delícia de fazer essa leitura. É um daqueles livros que deixam o coração quentinho pra quando você tá precisando, assim, de um aconchego. Eu recomendo esse livro, tá? E eu amei demais essa leitura. Eu gosto muito de ler livros, assim, que tratam de temáticas importantes, porque aqui vai falar muito da questão da amizade, da lealdade e de você buscar o seu propósito na vida, de quando você acredita em algo do fundo do seu coração, você não deixar nada te abalar e você ir atrás daquilo. Então eu amei muito essa leitura e eu recomendo demais que vocês leiam. O próximo livro que eu li foi O Vilarejo, do Rafael Montes, que é um livro super curtinho, não tem nem 100 páginas, eu não sei classificar qual o gênero desse livro, mas ele foi a leitura do Clube do Livro do mês de maio e eu não gostei dele, tá? Eu achei muito raso e, assim, não me convenceu. Mas, teoricamente, sobre o que é essa história? O Rafael Montes conta aqui no prefácio que ele encontrou uns cadernos aí que estavam escritos em uma língua morta, provavelmente em cimério, e aí ele resolveu traduzir aqueles cadernos para descobrir o que eles estavam contando. E aí ele encontrou as histórias que são contadas aqui nesse livro. Isso é o que ele diz no prefácio. Agora, quem acredita nisso, eu não sei, mas não me convenceu. E aí, em 7 capítulos, ele vai contar 7 histórias diferentes que são ligadas com os 7 pecados capitais e que aconteceram nesse vilarejo lá. Pra mim, isso podia gerar uma história maravilhosa. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um filme que se chama Seven, com Brad Pitt, e eu acho que o Morgan Freeman, se eu não estou enganada. E é um filmão, é um dos meus filmes favoritos. Eu amo aquele filme. E então, essa temática me interessou, e eu achei que aqui podia ser uma baita história que falasse dessa questão dos pecados capitais e das pessoas e como isso influencia as pessoas e tal. Mas não foi pra esse caminho, foi muito raso, na minha opinião. Pra mim, ele quis jogar umas histórias que chocassem, porque tem
tem umas cenas muito pesadas e tem umas violências extremas que acontecem aqui, mas não me convenceu, então eu não gostei, então eu não vou recomendar. Mas eu peço recomendações aqui de outros livros do autor, se você tiver aí pra me recomendar, porque eu queria muito conhecer a obra desse autor, só que esse aqui, que foi o primeiro que eu li, eu já não gostei, então fica meio difícil. Depois eu li outro livro que entrou pros favoritos aí, que eu estou ansiosíssima pra ler a continuação, que foi A Cidade de Bronze, dessa autora que eu acho que ninguém sabe pronunciar o nome direito, tá? Mas essa aqui, S.A. Chakraborty, não sei como se pronuncia, tá, gente? Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um baita fantasia, tá? É um livro de fantasia incrível, sensacional, maravilhoso, que tem tudo que você imagina no meio. Tem representatividade, tem mitologia, tem deuses, tem seres poderosos e sobrenaturais, tem djinns, tem ifrits, tem criaturas do mar e do céu e da terra e... Gente, sério, tem tudo. E tem política e economia no meio. E assim, tem uma treta por poder, pelo trono real aqui. Absolutamente tudo nesse livro me encantou e me deixou apaixonada. Sério, eu fiquei muito apaixonada nessa história. E eu preciso muito que mais pessoas conheçam e que todo mundo leia e se sinta encantado, assim como eu me senti por esse mundo que parece ser maravilhoso. Esse aqui é pra sair resenha no canal, eu ainda não consegui, mas eu espero que ela saia agora no comecinho de junho, então fiquem de olho aí se você quiser saber mais a respeito. Mas eu fui pro livro sem saber nada e, assim, me deixou completamente envolto ali na história, então se você for essas pessoas, assim como eu, que não gostam de saber sinopse do livro, só vai ler, tá? Confia em mim, só vai ler, principalmente se você gosta de fantasia. É um livrão. E virou 5 estrelas, favoritado, tudo que for possível aí, tá? Aí depois eu li um livro que, na verdade, é uma HQ bem grandona, que é Angola Janga, do Marcelo de Salete. Ela tem mais ou menos 420 páginas, é uma HQ em preto e branco. E eu acho que a quantidade de falas é mediana. Eu já li HQs que tem menos falas do que essa e já li algumas que tem mais. Eu gosto quando tem mais, porque, assim, principalmente quando, que nem é esse caso aqui, que vai falar sobre histórias reais, eu gosto de saber bastante a respeito. Eu acho que esse foi o único aspecto que não me agradou totalmente aqui dessa HQ, é porque eu achei curta e eu queria saber mais sobre essa história e sobre os pontos de vista que o autor traz aqui, porque aqui ele vai contar sobre Angola Janga, que era um aglomerado de quilombos aqui no Brasil que existiu na época da escravidão. E aí ele vai contar sobre os escravos que viviam lá, sobre os indígenas e sobre como eles escapavam e como eles formavam essa resistência. E o mais importante é que ele vai contar isso sobre o ponto de vista dos escravos e não sobre o ponto de vista dos colonizadores, dos portugueses, de quem escreveu a nossa história, mas sim sobre o ponto de vista de quem viveu e de quem sofreu. E eu gostei demais disso, eu acho que é de extrema importância e eu estou ansiosa pra ler outras histórias do Marcelo de Salete, porque eu vi que ele escreve bastante sobre essa temática. A minha próxima leitura também foi outro que entrou pros favoritos, então assim, no começo do vídeo eu falei que tinha alguns livros que me decepcionaram, tiveram, mas eu acho que teve mais livros favoritados nesse mês, o que me deixa muito feliz. Eu li A Menina que Brincava com Fogo, que é o livro 2 de Millennium, no mês anterior, se eu não estou enganada, eu tinha lido o primeiro, que foi Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e eu gostei demais. E esse aqui, não sei como isso foi possível, mas eu gostei mais ainda. Bom, caso você não conheça Millennium, são histórias aí de detetive policial, um romance policial aí misturado com mistério, sei lá o quê. E assim, são simplesmente fantásticas, porque além de o autor conseguir te prender, pelo menos me prendeu e todo mundo que eu conheça, do começo ao fim da história, parece que a coisa só vai melhorando e ele vai desdobrando uns acontecimentos que você não sabe como que ele chegou lá, você não sabe como que a história chegou ali, mas é simplesmente fantástico. Nesse livro a gente vai conhecer muito mais sobre a história da Lisbeth Salander, que era uma das personagens principais do primeiro livro, e ela vai se meter meio que num problema e numa encrenca, e o amigo dela, o Mikael Blomkvist, sei lá como é que fala, gente, que foi o personagem principal do primeiro livro, vai tentar ajudar ela a sair bem aí, sair viva desse rolo que acontece. E aí eu não vou falar mais pra não correr perigo de dar spoiler nem sobre esse livro e muito menos sobre o primeiro. Eu só digo que é um livrão e, assim, é outro calhamacinho, tem 602 páginas. Não sei o que aconteceu, mas nesse mês eu dei a louca de ler vários livros grandes aí, mas eu gostei demais, gente. E sério, principalmente se você gosta de livros que te prendam, assim, e que te instigam a ficar preso ali na história e descobrir o que vai acontecer, eu recomendo mais ainda Millennium, e A Menina que Brincava com Fogo é simplesmente espetacular.
Aí eu li o King do mês, que foi A Hora do Lobisomem, esse livro curtinho, que tem mais ou menos umas 150 páginas aí, e ele é repleto de ilustrações. Vai sair também o vídeo onde eu leio ele, assim como sempre sai vídeo aí de eu lendo os livros do King. E aqui a gente vai conhecer uma cidadezinha ali, onde um lobisomem começa a aparecer e fazer umas coisas estranhas acontecerem na cidade. E é só isso que eu vou falar, até porque o livro é tão curto que se eu falasse mais, eu ia acabar contando a história inteira. Mas apesar dele ser curtinho assim, eu gostei muito, me surpreendeu, principalmente no final. E eu gostaria que o King tivesse escrito um livrão, assim como ele fez com os últimos livros que eu li, por exemplo, o Christine e o Cemitério. Um livro maior, mais robusto, porque eu acho que essa história podia se desenvolver muito mais aí. Mas mesmo assim eu gostei, e eu deixo essa recomendação principalmente pra quem é fã do King ou pra quem quer começar a ler os livros dele e não sabe por onde. Essa aqui é uma boa opção porque é curtinho, aqui não tem a prolixidade dele que as pessoas tanto falam e tanto reclamam aí. Então acho que é um bom livro pra começar também. E aí depois eu li outro livro que se tornou favorito. Deu pra ver, né? Realmente fiz muitas leituras favoritas, ou eu sou muito fácil de dar favorito e 5 estrelas pros livros, ou realmente eu fiz leituras incríveis. Fica aí o questionamento. Mas o outro que eu li foi Cronos, Viajantes do Tempo, da Risa Walker. E eu amei demais esse livro, gente. Eu sei que ele tá meio que esgotado aí, mas a Dark Side relançou, então pelo menos no site dela tá vendendo agora. Isso aqui é uma ficção científica que me deixou muito envolvida na história. E aqui a gente vai conhecer a Kate, que é uma jovem ali de 16, 17 anos. E ela mora com os pais dela, que são separados, mas eles se dão super bem. E aí ela vai conhecer a avó dela, que não se dá bem com a mãe. A mãe e a filha ali não se dão muito bem. E essa avó dela vai contar que ela tá doente e que ela vai se mudar pra cidade delas, da Kate e da mãe dela. E porque ela quer viver ali junto com elas nesse último ano de vida dela, provavelmente, aí, porque ela tá muito doente. E elas ficam muito próximas, a Kate e a avó dela, que se chama Catherine. E a avó dela vai contar que tem meio que um segredo aí na família delas, porque elas conseguem viajar no tempo. E aí, gente, essa questão da viagem no tempo, pra mim, me pegou, assim, ó, me pegou despreparada, tá? Eu não tava esperando que fosse ser uma história tão complexa e um mundo tão bem escrito assim. Eu não quero dar spoiler nenhum, porque se você for ler esse livro, eu quero que você leia e descubra tudo ali no meio. E eu só quero dizer que, apesar de ser um pouco juvenil, porque tem o romance adolescente aqui no meio, mas eu gostei até disso, tá? A questão da viagem no tempo, pra mim, foi sensacional, e tudo que isso envolve, tudo que isso implica ali nos acontecimentos da história. E depois que eu terminei esse livro, eu fiquei louca pra pegar o segundo já e ler, só que eu ainda não tenho ele, mas eu já comprei, e assim que chegar eu vou ler, porque ele termina de um jeito que você fica assim, e agora? O que que vai acontecer aí nessa treta? Porque, obviamente, que alguém, uma pessoa maligna, vai querer usar essa questão da viagem no tempo a favor dela e contra meio que o mundo inteiro, né? Porque ela vai usar pro mal essa questão da viagem no tempo. Então algumas coisas vão dar ruim ali no meio da história e fica no ar, sabe? Termina com, acho que o famoso cliffhanger aí. Eu nunca sei direito como usar essa expressão, mas eu acho que é isso mesmo. Porque termina deixando o leitor super instigado pra saber o que vai acontecer nessa história, pra onde que isso vai dar. Então, eu gosto muito desse tema de viagem no tempo, eu gosto muito de ficção científica, eu sou uma grande fã. E eu gostei bastante desse livro, fica aí essa super recomendação também. E por último, o último livro que eu li nesse mês foi Jurassic Park, do Michael Crichton. Gente, eu sou muito apaixonada em Jurassic Park, sério. Eu cresci, literalmente, assistindo os filmes, e até hoje eu assisto, né, principalmente os mais recentes que foram lançados, e eu amo todos. Eu sou apaixonada, eu já vi milhares de vezes e vou continuar assistindo para todo sempre. E o meu namorado trocou comigo, ele tinha, né, que agora é meu, essa edição antiga de Jurassic Park, e aí ele trocou comigo em um outro livro que eu tinha e ele queria. E eu peguei e já fui ler, e apesar de ser um calhamacinho, com mais de 500 páginas, eu consegui ficar completamente imersa nesse mundo e eu devorei esse livro, sério. Eu achei muito sensacional. O Michael Crichton foi um médico e um grande estudioso, então, assim, é uma ficção científica que tem vários termos aí, tem um matemático aqui como um dos personagens principais que vai falar praticamente o livro inteiro sobre teorias matemáticas e sobre a teoria do caos, e eu gostei demais disso. Então, se essas questões te interessam,
Eu acho que essa é uma grande aposta. Muito provavelmente você também vai adorar esse livro. Mas mesmo que você não seja da área e não te interesse muito essas questões, gente, ainda assim é um livraço. Essa questão dos dinossauros voltando à vida, eu acho que eu não preciso nem falar a respeito, porque se existe alguém que não conhece Jurassic Park, quem é você? O que você está fazendo? Se você que tá aí assistindo esse vídeo não conhece Jurassic Park, você precisa ir agora pelo menos assistir os filmes pra ver se você vai gostar, porque é sensacional. Então aqui, um senhor aí muito milionário vai querer construir um parque temático de diversões aí para crianças e adultos, onde a atração principal vai ser apenas dinossauros, tá? Dinossauros trazidos aí à vida após milhões de anos em extinção. E ele acha que vai dar tudo certo, mas obviamente vai dar tudo errado, né, gente? Porque dinossauros, esses animais não vão poder ser domesticados e controlados ali, então vai dar uma merda muito grande. Eu demorei muito pra ler esse livro, não sei porquê, mas agora eu tô simplesmente encantada e eu não vejo a hora de ler a continuação, que se chama O Mundo Perdido. E eu sei que a Aleph relançou em umas edições novas que estão muito lindas, então eu vou adquirir o meu logo aí e vou ler também. E essa é outra super indicação de ficção científica, só que tem uma pegada muito de thriller, porque se você já assistiu os filmes, você sabe do que eu tô falando. Tem uns momentos de tensão que você, assim, prende a respiração, porque você fica tão tenso ali e envolto na história que, gente, é um negócio sensacional. Então, eu achei fenomenal esse livro, tá? Muito bem escrito, a história é muito bem construída e é outra super recomendação, leia Jurassic Park. E aí, gente, esses foram os 10 livros que eu li no mês agora. Meu Deus do céu, uma pilha um tanto pesada. Vou deixar ela aqui do lado pra gente concluir o vídeo. Então, muito obrigada pela companhia aí, por você ter assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me ajuda aqui no engajamento do canal. Deixa um comentário aí pra mim. E compartilha esse vídeo, compartilha o canal com seus amigos leitores aí também, pra eles conhecerem. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada e até a próxima.